Vitória de Guimarães revela quanto São Paulo pagou para a contratação de André Silva. Mesmo em alta no futebol europeu, quando surgiu a chance de jogar no tricolor paulista, não teve dúvidas quando a oportunidade de jogar no Morumbi BS. Notícias do São Paulo. André Silva se transferiu ao São Paulo há praticamente 6 meses, quando o clube ainda estava disputando o Paulistão sob o comando de Thiago Carpini. O atacante vivia grande fase em Portugal defendendo o Vitória SC. Mesmo em alta no futebol europeu, quando surgiu a chance de jogar no tricolor paulista, não teve dúvidas quando a oportunidade de jogar no Morumbi BS apareceu. Hoje, ele é o reserva imediato de Caleri. O clube português considerou a negociação no mercado do segundo semestre, entre julho e agosto. O site oficial do Vitória detalhou meticulosamente todos os acordos que a equipe fez de fevereiro em diante. Detalhes da chegada de André Silva. O Vitória de Guimarães divulgou em seu site oficial que o São Paulo pagou 3,5 milhões de euros, 21 milhões de reais na cotação atual, pela contratação de André Silva. Ainda existem metas que não foram reveladas, de 500 mil euros. Ainda consta que caso o São Paulo venda André Silva, o Vitória de Guimarães terá 20% do valor. O atacante abriu mão de 320 mil euros que tinha direito a receber do clube português. Não se sabe, porém, a forma de pagamento. A tendência é que tenha sido parcelado, como a maioria das compras. Não foram reveladas as parcelas, tampouco quanto o mais querido já quitou. André Silva, transferência definitiva por 3.500.000 euros, mais um total máximo de euro 500.000,000 em variáveis. Sell on fee de 20%. O jogador abdicou da quantia de 320 mil euros, escreveu o clube português em seu site. André assinou contrato de 4 anos com o tricolor, até o fim de 2027. Desde o ano passado a diretoria buscava um atacante para substituir o titular quando necessário. No ano passado, Erisson e David fracassaram nessa missão. O São Paulo teve a concorrência do Vasco, que ofereceu um valor maior aos portugueses, mas contou com o desejo de André Silva de se transferir para o Morumbi, disputa a Conmebol Libertadores neste ano. Se Santiago Longo era ídolo do Belgrano, por que o clube liberou ao São Paulo? O jogador era capitão e principal craque do Belgrano da Argentina. Com isso, muitos torcedores se perguntaram o motivo que fez o time argentino liberar o seu xodó. Notícias do São Paulo sobre Longo. O São Paulo anunciou na última segunda-feira a contratação de Santiago Longo. O volante argentino assinou um vínculo por empréstimo válido até o fim de agosto de 2025, com opção de compra fixada ao término do vínculo. O jogador era capitão e principal craque do Belgrano da Argentina. Com isso, muitos torcedores se perguntaram o motivo que fez o time argentino liberar o seu xodó por empréstimo e de uma maneira tão fácil. Temos a resposta. Segundo apurou o Bolavic Brasil, Santiago Longo tem muito respeito dos dirigentes do Belgrano, que por respeito ao atleta, não dificultou sua saída após ele ter decidido aceitar o desafio de jogar no São Paulo. Conversa com Galopo. De acordo com o Belgrano, o São Paulo pagará 300 mil dólares pelo empréstimo de Santiago Longo, válido até o fim 29 de agosto de 2025. Em entrevista ao SPFC Play, o jogador afirmou que consultou Galopo antes de chegar. Falei com Galopo, que é um amigo meu, e me contou um pouco de como se vive o futebol aqui, de como é o torcedor do São Paulo. São muito passionais, muito parecidos com os do Belgrano na Argentina, em Córdoba. Estou com vontade de jogar, colocar a camisa e começar a demonstrar, afirmou. Juliano chegou ao bairro com 10 anos e em seguida ficamos amigos. Íamos jogar futebol juntos sempre, estávamos todos os dias com a bola. Depois de 3 anos ele foi embora, assim como eu, mas nunca perdemos essa relação. Não nos víamos muito, mas sempre trocávamos mensagens, concluiu. O Belgrano poderá receber até 200 mil dólares extras, caso Santiago Longo alcance metas estipuladas em contrato. Há 2 valores diferentes em relação à opção de compra a depender do período em que ela for realizada. Se adquirir 80% dos direitos econômicos do atleta até 15 de março de 2025, o São Paulo terá de pagar 1,3 milhão de dólares, 7,3 milhões de reais, tendo um desconto em comparação a outra data posterior. Caso isso aconteça depois, até dia 10 de julho de 2025, o custo passa a ser de 1,8 milhão de dólares, 10,1 milhões de reais. Ou seja, o Belgrano poderá arrecadar até 2,3 milhões de dólares, 12,9 milhões de reais com a transferência. Júlio Casares aprova renovações de Rafinha e Luiz Gustavo no São Paulo.
Presidente do São Paulo concedeu entrevista à ESPN e confirmou que primeiros movimentos de renovações já estão acontecendo no Morumbis, mercado do São Paulo. Com o fim da janela de transferências do meio da temporada, as principais equipes do futebol brasileiro fecharam seus elencos. As grandes contratações voltarão a acontecer somente em dezembro. O São Paulo fez movimentos nas últimas horas de janela. O volante Santiago Longo e o lateral esquerdo Jamal Lewis foram as chegadas mais recentes. Os atletas sequer estrearam pelo tricolor, ainda sem a definição dos 3 torneios que disputa em 2024, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O soberano já vai pensando na próxima temporada. Em entrevista à ESPN, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, afirmou que o clube vai propor a renovação de contrato ao lateral direito Rafinha e ao volante Luiz Gustavo. Os atletas são 2 dos mais experientes jogadores do plantel. Luiz Gustavo e Rafinha podem seguir no Morumbis em 2025. Queremos que Luiz Gustavo e Rafinha continuem para 2025. Só que vai depender mais deles, nossa vontade é que eles continuem. Eles não são só importantes com a qualidade técnica, mas também como líderes do grupo, disse o mandatário. Ainda fazendo um balanço da janela de transferências tricolor, Casares revelou que gostaria de ter feito mais contratações, temendo que as lesões prejudiquem a reta final do ano do São Paulo. A janela de transferências foi dentro do que imaginamos e dentro do possível. Claro que eu gostaria de ter uma janela maior, já que as lesões são uma realidade. Mas quando acontece no São Paulo, até o departamento médico é questionado. E hoje estou vendo que é generalizado, lembrou. O tricolor só voltará aos gramados após a parada para a data FIFA de setembro. No próximo dia 12, o São Paulo vai visitar o Atlético Mineiro. O jogo será válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. Na ida, o soberano perdeu por 1-0. Mesmo lesionado, Alisson terá novo contrato com o São Paulo, garante Júlio Casares. A tendência é que ele volte a jogar apenas na próxima temporada para a disputa do Paulista. Notícias do São Paulo. Alisson sofreu lesão grave no tornozelo em julho deste ano e foi operado. Seu retorno está programado somente para a próxima temporada, mas seu destino já está sendo traçado neste momento pela diretoria do São Paulo. A tendência é que ele volte a jogar apenas na próxima temporada para a disputa do Paulista. Com contrato até 2026 no Morumbis, o jogador agora terá uma ampliação de vínculo segundo o presidente Júlio Casares. Em primeira mão à ESPN, nós vamos reformar o contrato do Alisson. É um garoto que mesmo com essa contusão séria, e está em uma recuperação muito boa, vamos em breve anunciar a renovação, reportou o presidente tricolor. Mais renovações. Alisson se lesionou ao tentar recuperar uma bola no campo de defesa no segundo tempo da partida contra o Grêmio, pelo Brasileirão no Morumbis. Ele deixou o estádio direto a um hospital próximo para exames que constataram a fratura. Em relação aos experientes Rafinha, 38 anos, e Luiz Gustavo, 37, que tem contrato até o fim de 2024, o presidente ressaltou que ambos estão nos planos da diretoria e comissão técnica para a próxima temporada. Queremos que o Luiz Gustavo continue e o Rafinha também. Mas é uma análise também muito pessoal do atleta e complementou. São jogadores muito profissionais que têm comprometimento com a parte física e mental. Vai depender mais deles. A satisfação da diretoria é plena para renovar. O Rafinha já ressaltou que iria parar até mesmo antes de 2024, mas permaneceu devido à Libertadores e sua liderança, o fico é complicado. E o Luiz Gustavo deixou em aberto para ver como estaria fisicamente, também se estaria jogando pelo clube, o que tem acontecido, disse. Talvez faça com o jogador mais 1 ano, 6 meses, depende muito. Mas são jogadores que deixam qualidade técnica em campo com muita liderança. A importância do Rafinha, do Luiz Gustavo, do Caleri, do Lucas que voltou para a seleção, olha que satisfação. Voltamos até a servir jogadores para a seleção, concluiu Júlio Casares. 3 milhões de reais. Renan Lodge no São Paulo tem atualização e chance de contratação é revelada. Tricolor paulista precisa contratar um lateral esquerdo há bastante tempo, mas encontra dificuldade para fechar negócios. Precisa de lateral urgente. O São Paulo não resolveu o problema da lateral direita e essa é uma das maiores preocupações da torcida. A temporada se afunilou e será preciso que quase todos os jogadores estejam disponíveis para buscar títulos. Na Copa do Brasil, o tricolor do Morumbi precisa reverter a situação contra o Atlético Mineiro, já que perdeu em casa por 1-0 e vai para Belo Horizonte precisando fazer gols para se classificar. Nas últimas horas, cresceram especulações dando conta de que Renan Lodge poderia ser contratado.
Ele estaria de saída do Al Hilal e existiria uma possibilidade de rescisão de contrato. Sem chance. O negócio, porém, não tem nenhuma chance de acontecer. O lateral esquerdo recebe um altíssimo salário e não quer sair do Al Hilal abrindo mão do dinheiro que tem para receber. O jornalista Jorge Nicola conversou com uma pessoa ligada ao São Paulo, que também descartou para 2025. Como dissemos, o alto custo do atleta pesa contra e não existe nenhuma chance. A resposta foi chance zero. Ele ganha 6 milhões de euros livres de impostos por temporada. Hoje o salário do Lodi equivale a 3 milhões de reais por mês. Ninguém nem chega perto deste salário no São Paulo, informou. Muito caro. Só para piorar, o Lodi tem contrato com o Al Hilal até junho de 2027. O que dá para imaginar é que ele será negociado nos próximos dias com algum clube da Turquia ou algum outros países que seguem permitindo contratações, finalizou Nicola. Com a janela de transferências fechada, fica ainda mais difícil para o SPFC fechar qualquer tipo de negócio. A ideia é não trazer qualquer jogador para inchar a folha salarial, mas sim contratar um atleta diferenciado.